No fim dos tempos surgirá três figuras apocalípticas: o príncipe da aliança, o anticristo e o falso profeta. Mas primeiramente, da onde virá o príncipe que fará o tratado de paz no Oriente Médio e no mundo? Assim diz no livro de Daniel: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Essa profecia trata-se de um duplo cumprimento, uma sombra do que aconteceu no passado e se repetirá no futuro, deixando as nações perplexas. Eis aqui o imperador Tito. No ano 70 depois de Cristo, as tropas do imperador destruíram o santuário e Jerusalém, fazendo a profecia de Daniel se cumprir, e jogando uma luz do que se repetiria na tribulação futura, onde o acordo de paz feita pelo príncipe da aliança seria quebrado. Com essa quebra de aliança virá uma assolação em Israel muito pior do que foi no ano 70. Repare que na profecia o anjo Gabriel diz que o povo do príncipe Tito destruiria a cidade. As tropas que estavam com Tito na época eram em grande maioria sírios e árabes. Esse fato está historicamente registrado por Flávio Joséfo e Cornélio Tácito, que viveram na época, mas não me irei me estender nessa parte. A profecia quer nos dizer que o príncipe da aliança será um muçulmano, virado do Islã, pois a profecia diz que no futuro o povo do príncipe destruirá Jerusalém e o terceiro templo. Se o povo do príncipe naquela época eram sírios e árabes, o príncipe futuro só pode vir de um povo, dos muçulmanos. E coincidentemente no Islã é esperada a vinda do Mahdi no fim dos tempos. Ele seria um redentor adorado pelo islamismo. Mahdi surgirá no final dos tempos. Ele encherá o mundo de justiça, assim como estava cheio de injustiça e opressão. And he will rule as the Khalifa. Ele governará como califa por 7 anos ou 8 anos. Isso de acordo com as hadiths proféticas. Isso te lembrou algo? Sim, Mahdi supostamente vai chegar em grande estilo. Ele é sempre descrito pelas hadith e também pelos muçulmanos em geral vindo montado em um cavalo branco. Isso te lembrou algo? Mas as coincidências não param por aí. Há uma tradição islâmica que diz que Mahdi liderará um exército de guerreiros muçulmanos carregando bandeiras pretas. Mahdi com o seu povo liderará uma invasão contra Israel. E poucos judeus ficarão vivos. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. No hadith é dito que no fim dos tempos haverá um acordo de paz entre os árabes e o mundo ocidental. O acordo de paz que será feito pelo Mahdi durará um período de 7 anos. Agora um adendo. Nas profecias do Islã não é mostrado que o acordo de paz de Mahdi será quebrado, mas na nossa Bíblia sim. Nas hadiths do Islã mostra Mahdi vencendo tudo e a todos, mas não será assim. O mundo muçulmano terá uma surpresa dias após devastarem Jerusalém, e o fim do príncipe da aliança será devastador. Mas é agora que vem o plot twist desse enredo. O Mahdi não é o anticristo. Em Daniel é revelado uma figura que virá e tomará o reino de Israel das mãos do príncipe da aliança. O príncipe da aliança de paz é Mahdi. Veja a profecia. Depois se levantará em seu lugar o homem mau. Ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Exércitos serão arrasados diante dele. Serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Nos versículos em diante, um anjo explica a Daniel o que esse homem mau fará. Veja, e este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecer-se-á sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. Resumindo, no meio da tribulação, os diversos acordos que Mahdi fará será quebrado por ele mesmo. E isso inclui o acordo de paz entre Israel e a Palestina. Após o acordo quebrado, Mahdi e o seu povo invadirá Jerusalém. Tomarão posse de Israel. Dias depois se revelará o anticristo e tomará Israel e os 10 reinos da terra para si, que até então era de Mahdi desde o início dos acordos de paz. Esses 10
estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possuem. E na metade da semana, Mahdi fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa de Mahdi virá o anticristo. Agora um ponto importante. Esse cerco contra Israel feita por Mahdi ainda não é o Armagedon onde Deus vai intervir. Mas é agora que vem o plot twist desse enredo. Quem se dirá ser Jesus Cristo será o falso profeta, e não o anticristo e muito menos o príncipe da aliança. Veja o que diz em Apocalipse sobre o falso profeta. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Repare que somente a segunda besta que João vê subindo do mar tem um chifre como de um cordeiro. Já a primeira besta, que é o anticristo, não tem essa característica em seus chifres. Em Apocalipse 5:6, João vê o cordeiro verdadeiro. Satanás, no fim dos tempos, imitará as coisas de Deus. Você pode ver diversos exemplos disso em Apocalipse. Por exemplo, o selo de Deus na testa dos salvos é a versão oposta da marca da besta na testa. Como também, um dos 4 cavaleiros montado em um cavalo branco é a versão oposta do cavaleiro verdadeiro de Apocalipse 19:11. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, diz que o anticristo se dirá Deus e não Jesus. Ou seja, de fato, quem se dirá ser Jesus Cristo será o falso profeta. E coincidentemente, no Islã é descrito a vinda do profeta Isa. Isa é a forma que o Islã chamam Jesus. Esse Isa é justamente o falso profeta da nossa Bíblia e que virá junto com Mahdi. E depois o falso profeta se aliará com o anticristo. Outro fato é que esse Isa, falso profeta, é justamente o falso Messias aguardado pelos judeus. E como os judeus aceitarão um acordo de paz com um muçulmano? Bom, é dito nas Hadith que Mahdi achará pergaminhos da Bíblia e da Torá ainda não descobertos. Achará também a Arca da Aliança, com as falsas tábuas da lei dentro dela. E justamente em Apocalipse 11:19, é descrito o céu se abrindo e a Arca da Aliança verdadeira sendo vista nas alturas pela humanidade na volta de Cristo. Isso será incrível, pois tudo isso parece sempre uma contra-resposta ao que está escrito na Bíblia Islâmica. De fato, Mahdi virá e vencerá até um determinado tempo, como diz em Apocalipse 6:2. Ele enganará o mundo com a falsa Arca da Aliança e com os falsos pergaminhos. Mas é do céu que o seu julgamento final virá, tanto para ele quanto para o anticristo e o falso profeta.